Bom, para iniciar é importante a gente entender o que é imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é um conjunto de regras especiais que garantem aos parlamentares a exercerem suas funções com mais liberdade. É importante entender que isso não se confunde com privilégio pessoal. Então, é só uma garantia para que eles exerçam suas funções com liberdade, como eu disse anteriormente, e com segurança. Elas se dividem em duas categorias, formal e material. A formal se diz a respeito sobre prisões e processos criminais, ou seja, os parlamentares não podem ser presos, eles só podem serem presos se eles forem flagrados cometendo um crime inafiançável, como por exemplo o racismo. E já na formal, eles não podem receber processos nem civis e nem criminais pelo que eles falam, nem pelo que eles votem e nem pelo que eles escrevam. A imunidade material ou inviolabilidade parlamentar é uma garantia constitucional prevista no artigo 53 da Constituição Federal de 1988. E a definição é que os deputados e senadores, eles são invioláveis, tanto civil como penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões ou principais. Nós temos a abrangência, que cobre somente manifestações relacionadas ao exercício da função parlamentar. Dentre os efeitos, impede a responsabilização, tanto civil como penal do parlamentar, ainda que as suas palavras, opiniões ou votos sejam ofensivos ou supostamente ilícitos. A finalidade é garantir a liberdade de expressão e atuação política frente às pressões externas, e os limites são que não cobrem crimes comuns, como corrupção, violência doméstica ou crimes de trânsito. Então, se um deputado em plenário acusa uma autoridade de corrupção, ele não vai estar cometendo um crime de difamação, injúria ou calúnia, pois ele está protegido pela imunidade material. A imunidade formal é um direito garantido aos parlamentares, deputados federais e senadores para que exerçam seus mandatos sem interferências indevidas do Poder Judiciário, e elas podem ser divididas em dois. A imunidade ao processo, artigo 53, inciso 1, fala que a Casa Legislativa de determinados parlamentares pode recorrer ao processo que esteja ocorrendo contra ele no Supremo Tribunal Federal. Isso para analisar a prescrição do prazo do crime. O artigo 53, inciso 2, a imunidade da prisão, fala que os parlamentares não podem ser presos, exceto em crimes inafiançáveis. Nesse caso, as casas legislativas, Câmara ou Senado, devem ser comunicadas, que têm o poder de revogar essa decisão. Sendo assim, a imunidade formal não isenta o parlamentar de não ser julgado, mas sim estabelece regras e sanções que ajudam ao Poder Legislativo a ter total controle do processo criminal, assim salvando a independência do seu mandato. A Constituição diz que se um deputado ou senador for preso em flagrante por crime inafiançável, essa prisão precisa ser analisada pela própria Casa Legislativa. Mas surgiu a dúvida, e quando não é prisão? Mas outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, como afastamento do cargo, proibição de sair do país ou recolhimento domiciliar. Isso gerou um conflito entre o STF e o Senado, até que veio a decisão da ADI 5.526 em 2017. O Supremo lhe definiu duas coisas. Primeiro, o Judiciário pode aplicar medidas cautelares contra parlamentares. Segundo, mas se essas medidas atrapalharem o exercício do mandato, a decisão precisa ser enviada em até 24 horas à Casa Legislativa, que vota se mantém ou não. Ou seja, o STF ele reconheceu o poder do Judiciário, mas também garantiu o controle político do Legislativo para manter o equilíbrio entre os poderes. A Constituição diz que os parlamentares só podem ser presos em flagrantes de crimes inafiançáveis, mas surgiu no STF uma discussão. Seria possível a prisão preventiva de um deputado ou um senador? A segunda turma já decidiu essa hipótese em um caso excepcional, falando da chamada derrotabilidade da norma, ou seja, a regra do artigo 53, parágrafo 2º, poderia ser relativizada diante de uma anomalia institucional grave. A primeira turma, porém, demonstrou dúvidas e o plenário ainda não decidiu. Esse debate deve ser definido no julgamento da petição 9.218, que continua pendente.